Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. No meio oeste, um jovem desaparece. Seus entes queridos aterrorizados. A família chama duas médiuns esperando que elas possam ajudar. Uma família não pode passar por dor maior. Não dá para ficar perto dessas pessoas e não chorar. Na Pensilvânia, um amigo mata o outro. O atirador foge. E a polícia recebe uma ligação de surpresa de uma médium. Eu posso ver a estrutura onde ele foi morto. Eu só lembro de ter ficado aterrorizada como num pesadelo. Você fica aterrorizado. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Círculos de inimigos. Em uma cidade pequena do meio-oeste norte-americano, na tarde de 4 de junho de 1994, Jamie Apaco, de 22 anos, conversa com um amigo. Jamie é de uma família muito unida. Valeu, hein? Vai na boa, meu irmãozinho. Mas ele passou a andar com um pessoal perigoso e começou a traficar narcóticos. Naquele mesmo dia, o pai de Jamie descobre que o filho faltou a um compromisso importante. São só poucas horas. Mas devido ao novo estilo de vida de Jamie, seu pai já está preocupado. Quase na mesma hora, a alguns quilômetros dali, terror para a família da noiva de Jamie. Os homens exigem o dinheiro da droga. A família não entende. Não há dinheiro. Horas depois, a noiva de Jamie volta para casa. Mãe! Mãe! Filha! Mamãe? Eu estou aqui! O que aconteceu? Eles reviraram a casa. As vítimas ainda estão em choque e contam um pouco o que lembram do ataque ao detetive Dan Nevins. Elas disseram que assim que os suspeitos forçaram a entrada, começaram imediatamente a perguntar onde estava o dinheiro e fizeram uma referência ao futuro genro, perguntando onde ele guarda o dinheiro dele. Ela tentou explicar a eles que não era a casa dele e que ele não guardava nada lá. As crianças estão muito traumatizadas para lembrar detalhes dos agressores. Eram quantas pessoas? Elas tiveram dificuldade de dar altura, peso e detalhes específicos. Geralmente, este é o caso mais terrível pelo qual uma criança pode passar. Não dá para evitar. Você pensa, se fosse minha filha. É uma grande motivação para descobrir o que houve e levar essas pessoas à justiça. Os policiais procuram testemunhas e acham vizinhos que viram o carro de Jamie. Mas Jamie não estava nele. Eles viram duas pessoas suspeitas andando, mas ninguém com quem eu falei pegou o número de placa. A descrição que os vizinhos fizeram dos suspeitos que saíram da residência não batia com a descrição do futuro genro. O desaparecimento de Jamie pode estar ligado à invasão da casa, mas ninguém sabe como. E então, 2 dias depois, um amigo vê o carro de Jamie no estacionamento de um mercado. Ele sabe que Jamie está desaparecido e avisa a polícia. Os policiais revistam o carro, mas não acham digitais e nem outras evidências. A ausência de digitais indica que, provavelmente, isso foi parte de um ato premeditado, que muito provavelmente a pessoa que largou o carro lá já tinha pensado em usar luvas ou teve o cuidado de apagar as digitais de todas as superfícies lisas.
A detetive Pam Garrick assume o caso. Eu tinha uma queixa de desaparecimento e tínhamos um veículo que foi encontrado. Tínhamos uma invasão de domicílio onde o veículo foi visto e as pessoas dizendo, cadê o dinheiro dele? Eu pensei, não é um daqueles casos em que alguém fica cansado da vidinha caseira e resolve sumir por 1 ou 2 dias. Eu quero guardar meu dinheiro, entende? Bem guardado. Numa investigação desse tipo, em que tem uma pessoa desaparecida, a gente começa com quem é mais próximo da pessoa e vai ampliando. Vai na boa, meu irmãozinho, tranquilo. É como um círculo que cresce aos poucos. Eu quero falar. Achar respostas vai ser difícil em um mundo onde ninguém confia na polícia. Quando você vai falar com alguns dos amigos, se eles têm envolvimento com drogas, não vão querer falar. Olha, não me interessa. Eles não querem dar informação alguma. Você vai cooperar comigo? Eu tento ser direta com eles. Quando foi a última vez que eu vi? Olha, agora eu não estou interessada no que você está fazendo, no seu negócio. Eu estou interessada nisso e só nisso. Eu estou interessada em achar o desaparecido. Se tiver alguma informação, eu queria saber. Mas é muito lento. A maioria dos contatos de rua do Jamie alega não saber de nada. Era sempre parte da verdade. Eu seguia uma pista e aí ela se dissolvia. Não era nada. 2 semanas inteiras depois do desaparecimento e da invasão de domicílio, a polícia ainda não tem pistas sólidas. A família de Jamie faz o máximo, oferecendo uma recompensa de $5.000. Desaparecido, Jamie Apaco. Isso gera muitas ligações, mas nada concreto. A polícia mantém a pressão, deixando as pessoas dos pontos de droga saberem que ela não vai embora. Tem alguma coisa para mim? Aos poucos, descobrem-se pequenas coisas. Dizem que alguém matou Jamie. Isso, colabora comigo, vai. Olha, cara, apagado. E que pode haver uma ligação com a gangue da Costa Oeste. Eu botei todo mundo nisso. Eu conduzi uns 30 ou 40 interrogatórios em um longo período de tempo. Havia alguma referência ao envolvimento de membros de gangue neste incidente. Quanto havia de mérito nisso, não tinha como saber. Os detetives também ficam sabendo da tensão na localidade. Alguns dizem que Jamie teve problemas com um traficante da área chamado Damian Remick. Você vai me dar o meu dinheiro? É isso aí, irmão. Supostamente, Remick devia uma grande soma. Talvez $40.000 a ele. Deixa eu pegar pra você, tá me entendendo? Eu tô aqui, cara! E ele tinha dado declarações de que queria o dinheiro, que queria acertar e... Possivelmente, Remick resolveu acertar as coisas sozinho. A polícia não acha Remick na área. Ele tem ligações conhecidas, traficantes na Costa Oeste. Então, os investigadores pedem a polícia de lá para procurá-lo. Mas ele não é encontrado. No fim de agosto de 1994, Jamie Apaco já estava desaparecido há quase 3 meses. É extremamente frustrante porque você quer que aconteça alguma coisa. Você quer alguma informação, quer ter uma direção para seguir e não tem nada. É como um silêncio, sabe? Só que o caso está aí e faz mais barulho do que o silêncio. Determinado, o pai de Jamie toma outro rumo. Pois não, Nita. Ele consulta a médium da localidade, Nita Lee, e pergunta se ela se encontraria com a detetive Garrick. E qual é o nome da detetive com quem eu vou... A médium concorda. Para Garrick, será a primeira vez. O pai dele me ligou e disse que queria que eu falasse com uma médium da região. Num caso desta natureza, onde a informação é quase nenhuma, a gente faz o possível. Então esquecemos os procedimentos e apelamos para tudo. Reconstituição. Ela disse que sentiu que ele estava morto.
Ela disse que o corpo estava a nordeste da cidade, entre os limites da cidade e os limites do estado. Nordeste. É, nordeste. Ela também disse que havia um prédio ou celeiro de metal perto do corpo. Que havia uma linha de trem e que um trem passava pela linha todo dia às 9 da manhã. Que ele ouvia o apito do trem às 9 horas da manhã. Eu tenho certeza, é o que... Todos pontos interessantes. Está lá. Mas nada específico bastante para nos ajudar. Está em algum lugar perto da linha. Eles precisam de mais dados. A 2.500 quilômetros dali, em Concord, na Califórnia, uma segunda médium, a doutora Sally Heading, recebe uma carta do pai de Jamie pedindo ajuda. Eu tive a sensação terrível de que o que ele queria de mim eu não poderia dar, que era o filho dele estar vivo. Em 1994, Jamie Apaco, de 22 anos, desaparece no mesmo dia em que a família de sua noiva é atacada. Eles forçaram a porta! A polícia ouve boatos de que o traficante de drogas, Damien Remick, está envolvido de algum jeito, mas não consegue evidências. O pai de Jamie manda uma foto do filho para a médium da Califórnia, Sally Heading, esperando que ela possa ajudar. Muitas médiums trabalham com um cachecol ou um anel, talvez. Alguma coisa, uma peça do vestuário que a vítima de assassinato ou desaparecido usava. Eu não preciso disso. Mas uma fotografia é inacreditável. Uma fotografia, para mim, é como se quando a foto da pessoa foi tirada, tivesse um furinho de alfinete na alma da pessoa na fotografia. Tudo que eu tinha sentido me fez crer fortemente que o filho dele tinha sido morto, tinha sido assassinado. Ela vê pistoleiros contratados na costa oeste. E eu senti com muita força que 3 homens tinham vindo. Envolvia um acordo que desandou. Alguém não fez com o dinheiro que devia ter feito. E que havia uma ordem para matá-lo. Central de polícia. Sally liga imediatamente para o detetive Penn Garrick. Sally Heading me disse que sentiu com certeza que ele estava morto. Que ele estava a nordeste da cidade. Que havia uma estrada de terra. Que havia uma placa que tinha a palavra Hereford, ou gado. Havia uma cerca ou alguma coisa a ver com gado ali perto. A detetive Garrick lembra da conversa com a outra médium, Nita Lee. Tanto Nita Lee quanto Sally Heading disseram que ele estava morto. E as duas disseram que o corpo estava a nordeste da cidade. Para mim, isso deu uma certa legitimidade. Sally acredita que o corpo está no chão, enrolado em um lençol azul. Ela também vê linhas de telefone e arame farpado com tiras de pano agarradas. Sally está convencida de que o corpo não vai ser encontrado por ela nem pela polícia. Ela vê caçadores de cervos que o encontram. Sempre que você recebe uma informação em uma investigação assim, tem que provar que ela é falsa ou verdadeira. Não interessa de onde ela venha. Você tem que fazer isso, embora ache que possa estar perdendo tempo. Mas eu queria ir a algum lugar e acho que qualquer investigador iria querer. A detetive vai procurar os pontos que foram vistos. No Nordeste havia uma área como a que elas me descreveram. Eu achei uma terra que tinha uma linha de trem. Tinha um celeiro de metal. Mas a área é imensa. Um corpo pode estar em qualquer lugar. Eu falei com o xerife do município. E ele falou de uma mina abandonada naquela área. E disse que ia checar e voltava a falar comigo.
Uma busca na mina resultou em nada. Outro beco sem saída. Em outubro de 1994, ainda não há avanços no caso. E a família de Jamie fica cada vez mais ansiosa. Seu pai pede a Sally para vir ao local tentar outra leitura. A polícia não teve sucesso ao procurar o corpo. Sally está relutante. A minha reticência em ir ao local não era por eu estar ansiosa ou não querer ajudar alguém. Eu não acreditava que o acharíamos. Na verdade, eu disse ao detetive, o de homicídios, ao telefone: ele vai ser achado por caçadores de servos e vão achar o corpo dele por acaso. Mas eu concordei em ir. Eu tenho uma regra rígida num caso criminal: de encontrar o detetive de homicídios no aeroporto, e só ele. Que ele esteja em roupas civis, que tenha um carro civil, que não haja atenção da imprensa. Eu não quero a energia caótica da atenção da imprensa. Não quero cobertura de noticiários de que estou vindo ou qualquer coisa que esteja acontecendo, porque causa muita desordem. E eu disse, é o seguinte: você me leva até os limites da cidade e eu vou dizer aonde ir. Sally vê os assassinos indo desovar o corpo. Eu sinto. Eles queriam ir bem longe para cobrir os rastros, por assim dizer. Mas eu acho que não queriam ficar horas viajando. Eu também senti que eles não sabiam onde estavam. Ao continuarem para o Nordeste, Sally sente que estão se aproximando. E eu disse, continue, estamos na pista. Chegamos num rancho que tinha o tipo de estrada que eu tinha visto. Era uma estradinha de pedras e tinha um portão do tipo para gado ou cavalos. O tipo de terra, tudo. O terreno é exatamente o que eu tinha visto, com o olho da mente, quando estava no telefone com o pai dela. Eles estão próximos ao local onde está o corpo, mas ele não está aqui. Falta alguma coisa. Não havia placa de metal de Hereford. E eu ficava dizendo, tem alguém por aqui que cria Herefords premiados e tem a placa de metal escrito Hereford. Dá para ver a placa de onde ele está. Sally tem certeza de que o corpo de Jamie está próximo. Mas ela sempre disse que ela não iria encontrá-lo. Infelizmente, Sally tem que voltar para a Califórnia naquela tarde. O detetive se oferece para levá-la para visitar a família de Jamie antes dela ir. Vamos passar lá. Eu fiquei muito sensibilizada e disse sim. Oi, como vai? Que bom é um conhecê-lo. prazer conhecê-lo. Eu me senti muito, muito privilegiada por poder abraçar todos, dar as minhas condolências, dizer a eles que eu fiz tudo o que pude e que eles não tinham feito nada de errado, que o filho deles não era mau, que ele só se perdeu e para, por favor, eles se agarrarem a isso. Merece. Depois que Sally vai embora, as autoridades conseguem uma permissão para dar uma busca no rancho a que elas levou. Os dois subdelegados que estavam a cavalo procuravam sepulturas recentes. Um corpo, fosse acima ou abaixo do solo. Qualquer terra mexida, diferente no terreno. Não encontraram nada. Mais um mês se passa. E então, em novembro de 1994, mais de 5 meses após o desaparecimento de Jamie, 2 caçadores caçam cervos a nordeste da cidade, na área onde Sally Heading disse que o corpo seria achado. A médium estava certa. No meio oeste, Jamie Apako desaparece por 5 meses até que caçadores descobrem o seu corpo, como previsto pela médium Sally Heading. As autoridades notam que a vítima está enrolada em um lençol azul, o que também batia com a visão de Sally. A cabeça está enrolada com fita. Para mim, parecia uma execução. E com a
informação que eu tinha antes, o envolvimento com drogas, talvez uma pessoa devendo dinheiro a outra, eu senti que era muito provável que, se ele tinha sido morto, teria sido uma morte do tipo execução. Perto estão as referências de localização que Sally e a colega Medionita Lee descreveram. Algumas informações estavam quase que sinistramente corretas. Do outro lado da estrada tinha um grande celeiro de metal. Tinha uma estrada de ferro. Tinha uma placa escrito Gado e Hereford. Tinha arame farpado perto de onde o corpo foi encontrado. Tinha uma estrada de terra que ficava a nordeste da cidade. Havia alguns pedacinhos do que cada médium havia me dito que foram confirmados. Ou seja, não importa como você queira ver, tudo isso estava lá. Uma legista determina que Jamie Apaco morreu de traumatismo craniano, asfixia e perda de sangue por corte na garganta. Mas não há um elo com quem o matou. 2 meses depois, outro avanço no caso. Quando os investigadores descobrem o informante, de acordo com o detetive Dan Evans. Eu acredito que ele foi movido pelo fato de que estava na cadeia por uma outra condenação e esperava conseguir algum benefício se ajudasse nessa investigação de homicídio. O informante confirma que havia uma rixa entre Jamie Apaco e o traficante de drogas Damian Remick. Você vai me dar meu dinheiro? Remick devia dinheiro a Jamie e não queria pagar. Um acordo que azedou, como Sally Hadding prevê. É alguma coisa com dinheiro vivo. O informante diz que Remick recrutou 3 bandidos da costa oeste para virem à cidade intimidar Jamie a recuar. 3 homens da costa oeste também faziam parte da visão de Sally. É o seguinte aí, eu sei onde é que... De acordo com o informante, em junho de 1994, Remick e os bandidos se encontraram para planejar o ataque. Jamie apareceu inesperadamente. Que isso, cara? Para! Para! A gente vai acabar com ele. O informante diz que Remick queria ter certeza de que Jamie morreria e cortou sua garganta. Ele queria isso. Ele concorda em testemunhar. Qualquer detetive gosta de chegar a um ponto em seu caso em que suas teorias são provadas, onde suas especulações e conjecturas mostram ser mais do que isso. Provam ser fatos reais do bom trabalho do detetive. Não pode haver nada melhor do que isso. Os investigadores do local chegam aos policiais da costa oeste, que logo acham Damian Remick e o prendem pelo assassinato de Jamie Apaco. E também prendem os 3 cúmplices de Remick. Todos alegam homicídio culposo e pegam 10 anos de prisão. A gente só quer grana. 2 dos cúmplices confessam o ataque à família da noiva de Jamie. Eu não tenho dinheiro. Por favor, moço. E pegam de 5 a 10 anos atrás das grades. Eu fiquei agradecida por isso ter sido concluído para esta família linda. Eu acho que uma família não pode ter mais dor do que esta família teve. Não dava para ficar perto deles e não chorar. A dor deles era contagiosa. Era palpável, era terrível. Obrigado por tudo. E eu também acho, mais do que qualquer coisa, que eu estou satisfeita das pessoas que fizeram isso não poderem fazer mais. Essa é a parte boa, essa é a parte muito boa. Nos limites de uma cidade rural no leste da Pensilvânia,
A polícia acha um homem morto a tiros, em um assassinato a sangue frio. Sem testemunhas, sem motivo aparente. Mark Arnold, de 62 anos, morreu com um único tiro de espingarda no peito. A queima-roupa. Logo após a meia-noite, um telefone toca. Um dos muitos na coleção exótica de telefones de Arnold. Ilumina aqui. Era um membro da família querendo saber o que estava acontecendo. O detetive Paul Zekman tem que dar a notícia terrível a eles. Mas ainda não pode responder as perguntas. Estou na casa do seu pai, que é um local de... Nós informamos que estávamos analisando a cena do crime e que voltaríamos a falar com eles nas próximas horas. Eu preciso de uma verificação. A polícia faz uma verificação no registro de veículos para identificar o carro de Arnold que desapareceu. Todas as viaturas são avisadas para ficar atentas ao carro. Nossa opinião na época era de que o veículo tinha sido levado por quem havia cometido o homicídio. Agora, o assassino pode estar a centenas de quilômetros dali. Na manhã seguinte, Zekman segue para interrogar a família e o empregador da vítima para saber mais sobre Mark Arnold. Ele era tido como um homem solitário, mas era um homem de família e uma pessoa carinhosa. Tinha contato com os filhos e isso regularmente. Arnold morava sozinho nos limites da cidade, em uma propriedade de seu empregador. Raramente recebia visitas, a não ser a de um conhecido que às vezes ficava com ele. Essa pessoa era Bob Wise. Nós entendemos pelas entrevistas que tinha havido um desentendimento entre a vítima e Robert Wise. Arnold havia reclamado que o Wise sempre ia pedir coisas, quase sempre comida e cigarros. O que está fazendo aí? Diversas vezes Wise invadiu e se serviu. Como assim não tinha chave? A casa é minha, sai daqui. A amizade acabara. Arnold até deu queixa na polícia contra Wise, acusando-o de arrombamento e invasão, roubo e fraude com cheques. Mas na época, os policiais não conseguiram localizar Wise. Ele não tem endereço fixo. E agora, Zekman expede um alerta nacional em busca de Wise e do veículo roubado. Para se preparar para um julgamento posterior, a assistente do promotor Deirdre Eshelman visita a cena do crime. Os meus detetives municipais recolheram evidências por umas 2 semanas, inclusive retirando o linóleo do piso, porque havia pegadas no sangue do Sr. Arnold no chão. Então, essas pegadas iam ser muito importantes. São pegadas? As pegadas podem botar o assassino na cena do crime. Se a polícia achar um suspeito com quem possa compará-las. Levá-la para o laboratório para análise. Robert Wise é o suspeito mais provável. O problema é que não sabíamos onde ele estava. Ele não estava em Lebanon. Estava dirigindo um carro que poderíamos procurar, mas procurar onde? E quanto mais o tempo passava, menos evidências íamos achar quando encontrássemos o acusado. Então, o caso estava esfriando. Mas a polícia não está sozinha no caso. De certo modo, havia uma testemunha do crime. Você está errado! Não grita comigo! Na noite do tiro, a médium Jen Helen McGee foi acordada por um pesadelo. Eu lembro de ter o sonho e pude ver a estrutura onde ele foi morto. Mas eu só lembro de estar apavorada como em qualquer pesadelo. Você fica apavorado. Eu sinto como se estivesse flutuando no ar. Me deslocando pelo quarto, vendo os dois rapidamente. Aparece e some.
vítima tinha de 20 a 25 telefones. Um dos telefones estava ligado e eu percebi que ele falava regularmente por telefone com o homem que o matou. Por telefone ele falava com o homem que o matou. Esperando ter sido só um sonho, ela volta a dormir. E aí, no dia seguinte, vinha uma voz na minha cabeça dizendo: compre um jornal e compre o jornal de Harrisburg. Por alguma razão, porque normalmente eu não compro. Porque moro em Lebanon e não era uma coisa que eu fazia. A voz disse: compre o jornal. Eu comprei o jornal e lá estava uma foto do prédio do meu sonho. Olha, está bem aqui no jornal. Esse é o prédio que... O marido de Jan Helen diz para ela ligar para a polícia. Para mim, era como estar na cena de um crime e ser a única testemunha. Você tem que ir, embora saiba que a sua vida vai mudar. Você sabe que vai ficar infeliz, que vai ficar mal quando falar sobre isso de novo e que você tem que admitir, mas é a coisa certa a fazer. Alô? Aqui é Janice Helen McGee. A princípio, o detetive Zekman fica cético. Um sonho essa noite e eu estou ligando por isso. Mas quando Jan Helen descreve os telefones e diz que o primeiro nome do assassino é Bob, ele escuta com mais atenção. Eu gostaria que o senhor me Essa informação não tinha ido a público. Não era uma informação que estivesse na mídia, nos jornais. E isso atraiu meu interesse. Eu marquei para que ela fosse à cena do crime para ver que tipo de sensação ou vibração ela teria lá. Na Pensilvânia, na área rural, depois que Mark Arnold é abatido a tiros, o suspeito Robert Wise desaparece. Olha quantos telefones. Os detetives levam a médio Jan Helen McGee à cena do crime, esperando que ela possa sentir alguma pista sobre o paradeiro do suspeito. É muito estranho estar no local. Eu não me senti muito bem porque isso deixa qualquer um triste. É muito triste. Quando ela vê os telefones que apareceram em seu sonho, ganha confiança. O que viu? Ela diz ao detetive Paul Zekman que vê 2 homens naquela noite. Eu sei lá, eu vi uma pessoa que tinha passado desta para melhor. Mas não é um fantasma, é quase como a visão de uma pessoa, sabe, é quase como eu acho que são os anjos. Eles tinham feito uma refeição antes de um matar o outro. É muito triste para mim porque a vítima tinha feito comida para o amigo e esse amigo mata. Jan Helen sabe onde os homens estavam quando um homem chamado Bob apertou o gatilho. Foi nesse ponto. E para onde ele foi depois de disparar. É o bastante para convencer Zekman de que ela tem poderes mediúnicos. Mas é demais para Jan Helen suportar. Exatamente assim que aconteceu. Aí eu tive que sair de lá. Porque quando eu fico perturbada, só vou até certo ponto. Aí preciso descansar. Para mim, a informação que eu dou aos detetives é uma confusão. E não cabe a mim imaginar como funciona essa confusão. O que Zekman precisa saber é onde achar Robert Wise. A médium acredita que Wise fugiu para o Sudeste para uma comunidade de praia, na costa do meio Atlântico. E aí, eu disse que ou era Ocean City, em Maryland, ou Rehoboth Beach, em Delaware. Rehoboth Beach, em Delaware. Ela foi a primeira a falar nessas áreas e que Robert Wise estava lá. Foi para onde ele... Baseado no que ela me disse, eu comecei a tentar localizar e a dar telefonemas para várias agências nas áreas de Delaware e Maryland. Zekman descobre um roubo com invasão recente na costa de Delaware. Uma mulher se queixou que um amigo a roubou
O nome do amigo: Robert Wise. Zachman e um agente estadual de Delaware se unem para seguir a pista e entrevistar a mulher, Rachel Miles. Ela diz que conheceu Wise no trabalho, em um motel de praia perto de Rehoboth. Exatamente a área que a médium predisse. Mas um dia ele roubou todas as joias dela, avaliadas em mais de $12 mil, e desapareceu. Rachel nunca mais ouviu falar de Robert Wise, mas sabe para onde ele foi. Uma amiga disse que Wise apareceu recentemente na casa dela em Ocean City, em Maryland. Zachman segue mais para o sul, para Ocean City, a outra área de praia mencionada por Jan Hell. Eu senti que era uma praia onde ele tinha ido quando criança. E que essa praia o fazia se sentir seguro. Porque quando você vai lá, quando você faz uma peregrinação de férias todo ano ao mesmo lugar, este lugar faz você se sentir seguro. Aí eu senti que ele estava nervoso e perturbado e assustado. Então foi para um lugar onde ele poderia se sentir seguro. Zachman e um detetive da região localizam a amiga, Mary Ann Coster, em Ocean City. Vamos entrar, por favor. Mary Ann mora com os 2 filhos. Quero sentar, por favor. Não, obrigado. Ela explica que um dos garotos conheceu Wise no verão anterior, quando os 2 trabalhavam num hotel de praia. Eu tenho aqui uma foto. Alguns dias antes, Wise apareceu de repente e perguntou se podia ficar algumas noites, de acordo com o detetive Mark Tempert. Quando o Sr. Wise apareceu inicialmente na residência da família, os 2 irmãos eram os únicos lá. Ele tinha ficado vários dias lá e aí a mãe apareceu. Quer me explicar? Quem é você? Quem é você? O quê? Basicamente, ela entrou em contato com o Sr. Wise e percebeu que ele era um boa-vida. E logo pediu para ele se retirar. Sou eu. O filho explica que Wise tinha um estranho hábito de botar o carro de ré para que a placa traseira não fosse vista da rua. Mas eu anotei a placa porque eu achei aquilo muito estranho. Um dos irmãos achou o comportamento do Sr. Wise estranho. E, diante disso, ele resolveu anotar a placa do veículo. O veículo pertence a Mark Arnold. Nós conseguimos determinar que o Sr. Wise, com certeza, tinha passado há pouco por aquela área. Estávamos alguns dias atrás dele. Os detetives acham outro morador de Ocean City. Que isso? Que diz que Wise se convidou para entrar. Eu não quero armas na minha casa. E trouxe uma espingarda cerrada para a casa dele. Olha só. Eu entendo que pode ser um tanto assustador um indivíduo aparecer na sua casa e mostrar a sua espingarda. E foi por isso que eles finalmente pediram para ele sair às 11 da noite e dizer, sabe, você não é mais bem-vindo aqui. Você poderia sair. Por favor, saia. Graças ao trabalho da médium Jan Helen McGee, os investigadores seguem o suspeito de assassinato Robert Wise até as comunidades praianas de Delaware e de Maryland. Agora, as agências da lei estão em alerta máximo. Atenção, olha. O que eu sei é que ele matou um homem na Pensilvânia e roubou. Elas distribuem uma foto de Wise e uma descrição do veículo roubado em que ele está. Ele está com a arma do crime. O oficial da polícia de Millsboro, em Delaware, Patrick Quigley, era um novato na época. O chefe de polícia de uma cidade vizinha entrou em contato comigo e ele me passou alguns detalhes sobre um alerta que tinha sido passado para ficar de olho num veículo em particular. Tudo bem, eu quero que você haja com o delegado avisa que o Wise pode estar armado com uma espingarda. Todos devem ter cuidado. Nem 15 minutos depois, o oficial Quigley vê um carro que se parece com o que o Wise pegou depois do crime. Assim que eu vi o veículo, houve um momento de pânico. Nos disseram que essa pessoa podia estar armada com uma espingarda. Eu estava sozinho
E, sendo um novato, só estava na estrada há alguns anos. Sabe, houve uma certa ansiedade. Quigley inicia a abordagem. Mas lembrando do treinamento, o jovem policial para. Ele não pode se precipitar. E descobri que era o veículo que procurávamos. Quigley notifica a central que achou o carro. Placa da Pensilvânia 433/481. Entendido. O policial da central pede reforço e aconselha Quigley a aguardar. Atenção, viatura 39. Em alguns minutos, chegam um policial da região e um agente estadual à paisana. Na época, tanto o policial do município vizinho quanto eu estávamos com espingardas. Então, a gente, sem falar, sabia que o agente era quem ia tentar abrir a porta, porque ele tinha um revólver e também uma mão livre. Eles ainda não sabem dizer se há alguém dentro. Quando o policial abriu a porta, ele se virou e olhou direto para mim. E havia muito medo em seus olhos, tanto medo quanto eu tinha. E ele levantou as mãos e disse que não ia se mexer mais. É Robert Wise. Mas a habilitação em sua carteira é de Mark Arnold, a vítima de homicídio. Quigley acha outra habilitação da Pensilvânia com o nome verdadeiro e a foto do suspeito. Essa habilitação é sua? É. A polícia recolhe uma espingarda cerrada do banco de trás do carro roubado. Felizmente, Wise não a usou quando confrontado. As compras que o Sr. Arnold tinha feito com o seu pagamento no dia em que morreu foram achadas na mala do carro. Nós achamos a arma que foi usada para matá-lo nesse carro. E achamos cápsulas de espingarda que batiam com as cápsulas usadas para matar o Sr. Arnold nesse carro. Então, nós tivemos sorte por ele não ter se livrado dessas coisas. A polícia do estado de Delaware autua Robert Wise na delegacia mais próxima. Eu preciso que tire as botas. Eles recolhem suas botas e roupas como evidências para a assistente da promotoria Deirdre Eshelman. As coisas que mais marcaram o júri foram as pegadas. Um laboratório do FBI conclui que as botas de Wise batem com as impressões de sangue deixadas pelos sapatos na cena do crime. Se eu não tivesse essa conclusão, como eu poderia ter provado que esse acusado esteve na casa? E agora nós o achamos com as botas nos pés. Então foi ótimo. Sapatos. Robert Wise não admite ter atirado em Mark Arnold. Mas as evidências físicas convencem o júri de que ele é culpado de homicídio culposo. E o juiz o condena à prisão perpétua mais 12 anos e meio. Foi a primeira vez que o detetive Paul Zeckman usou uma médium em um caso de homicídio. Eu não sei como uma médium trabalha. Eu sei como a médium trabalhou neste caso em particular e como isso afetou o que eu fiz. E eu creio firmemente que vou usar qualquer recurso que eu possa que me ajude na investigação para pegar a pessoa culpada. E foi isso que fizemos neste caso. Jan Helen McGee está feliz por terem feito um bom uso de seus notáveis poderes mediúnicos. Mas a natureza de sua capacidade é um mistério, até mesmo para ela. O dom que eu tenho não pode ser tocado ou provado. Para mim é como o amor. Não se prova o amor. Podem dizer, bem, como você sabe que ama? Bem, porque você só sente. Isso não pode ser tocado, não pode ser provado, mas é real. Real ou não, a evidência mediúnica ainda não é aceita nos tribunais da A Pensilvânia. energia ainda está toda aqui. Há 20 anos, quando eu comecei,
O DNA não era aceito. Os polígrafos ainda não são aceitos nos tribunais da Pensilvânia. Então, quem sou eu para dizer que no futuro as médiums não serão aceitas? Não importa se são aceitas ou não no tribunal. Para mim, o que importa é que elas nos ajudem a achar uma boa prova que possamos usar para condenar alguém no tribunal. E pode ser DNA, polígrafo ou uma médium. Se me levar a evidências que eu posso usar para condenar, eu vou fazer isso. Um jovem morto por um grupo criminoso com quem ele andava. Acho que está na hora. Um outro homem abatido por uma pessoa a quem ele chamava de amigo. Nenhum dos dois achou que pudesse acontecer com eles, mas aconteceu. Vamos lá, mãos pra cima. E assim, policiais determinados e médiums talentosas trabalharam juntos para prender os assassinos. Versão brasileira Audiocorp. Com o homem que o matou. Por telefone ele falava. Com o homem que o matou. Esperando ter sido só um sonho, ela volta a dormir. E aí, no dia seguinte, vinha uma voz na minha cabeça dizendo: compre um jornal. E compre o jornal de Harrisburg. Por alguma razão, porque normalmente eu não compro. Porque moro em Lebanon e não era uma coisa que eu fazia. A voz disse: compre o jornal. Eu comprei o jornal e lá estava uma foto do prédio do meu sonho. Olha, está bem aqui no jornal. Esse é o prédio que... O marido de Jan Helen diz para ela ligar para a polícia. Para mim, era como estar na cena de um crime e ser a única testemunha. Você tem que ir, embora saiba que a sua vida vai mudar. Você sabe que vai ficar infeliz, que vai ficar mal quando falar sobre isso de novo e que você tem que admitir, mas é a coisa certa a fazer. Alô? Aqui é Janice Helen aqui. A princípio, o detetive Zackman fica cético. Um sonho essa noite e eu estou ligando por isso. Mas quando Jan Helen descreve os telefones e diz que o primeiro nome do assassino é Bob, ele escuta com mais atenção. Eu gostaria que o senhor me Essa informação não tinha ido a público. Não era uma informação que estivesse na mídia, nos jornais. E isso atraiu meu interesse. Eu marquei para que ela fosse a cena do crime para ver que tipo de sensação ou vibração ela teria lá. Na Pensilvânia, na área rural, depois que Mark Arnold é abatido a tiros, o suspeito Robert Wise desaparece. Olha quantos telefones. Os detetives levam a médium Jan Helen McGee à cena do crime, esperando que ela possa sentir alguma pista sobre o paradeiro do suspeito. É muito estranho estar no local. Eu não me senti muito bem porque isso deixa qualquer um triste. É muito triste. Quando ela vê os telefones que apareceram em seu sonho, ganha confiança. O que viu? Ela diz ao detetive Paul Zackman que vê 2 homens naquela noite. Eu vi... Eu sei lá, eu vi uma pessoa que tinha passado desta para melhor. Mas não é um fantasma, é quase como a visão de uma pessoa, sabe? É quase como eu acho que são os anjos. Suspeitos forçaram uma entrada, começaram imediatamente a perguntar onde estava o dinheiro e fizeram uma referência ao futuro genro, perguntando onde ele guarda o dinheiro dele. Ela tentou explicar a eles que não era a casa dele e que ele não guardava nada lá. As crianças estão muito traumatizadas para lembrar detalhes dos agressores. Eu não
quantas pessoas? Elas tiveram dificuldade de dar altura, peso e detalhes específicos. Geralmente, este é o caso mais terrível pelo qual uma criança pode passar. Não dá para evitar. Você pensa, se fosse minha filha. É uma grande motivação para descobrir o que houve e levar essas pessoas à justiça. Os policiais procuram testemunhas e acham vizinhos que viram o carro de Jamie. Mas Jamie não estava nele. Eles viram duas pessoas suspeitas andando, mas ninguém com quem eu falei pegou o número de placa. A descrição que os vizinhos fizeram dos suspeitos que saíram da residência não batia com a descrição do futuro genro. O desaparecimento de Jamie pode estar ligado à invasão da casa, mas ninguém sabe como. E então, 2 dias depois, um amigo vê o carro de Jamie no estacionamento de um mercado. Ele sabe que Jamie está desaparecido e avisa a polícia. Os policiais revistam o carro, mas não acham digitais e nem outras evidências. A ausência de digitais indica que, provavelmente, isso foi parte de um ato premeditado, que muito provavelmente a pessoa que largou o carro lá já tinha pensado em usar luvas ou teve o cuidado de apagar as digitais de todas as superfícies lisas. A detetive Pam Gary assume o caso. Eu tinha uma queixa de desaparecimento e tínhamos um veículo que foi encontrado. Tínhamos uma invasão de domicílio onde o veículo foi visto e as pessoas dizendo, cadê o dinheiro dele? Eu pensei, não é um daqueles casos em que alguém fica cansado da vidinha caseira e resolve sumir por 1 ou 2 dias. Eu quero guardar meu dinheiro, entende? Bem guardado. Numa investigação desse tipo, em que tem uma pessoa desaparecida, a gente começa com quem é mais próximo da pessoa e vai ampliando. É como um círculo que cresce aos poucos. Eu quero falar. Achar respostas vai ser difícil em um mundo onde ninguém confia na polícia. Quando você vai falar com alguns dos amigos, se eles têm envolvimento com drogas, não vão querer falar. Olha, não me interessa. Eles não querem dar informação alguma. Você vai cooperar comigo? Eu tento ser direta com eles. A polícia acha um homem morto a tiros, em um assassinato a sangue frio. Sem testemunhas, sem motivo aparente. Mark Arnold, de 62 anos, morreu com um único tiro de espingarda no peito. A queima-roupa. Logo após a meia-noite, um telefone toca. Um dos muitos na coleção exótica de telefones de Arnold. Ilumina aqui. Era um membro da família querendo saber o que estava acontecendo. O detetive Paul Zekman tem que dar a notícia terrível a eles. Mas ainda não pode responder as perguntas. Estou na casa do seu pai, que é um local de... Nós informamos que estávamos analisando a cena do crime e que voltaríamos a falar com eles nas próximas horas. Eu preciso de uma verificação. A polícia faz uma verificação no registro de veículos para identificar o carro de Arnold que desapareceu. Todas as viaturas são avisadas para ficar atentas ao carro. Nossa opinião na época era de que o veículo tinha sido levado por quem havia cometido o homicídio. Agora, o assassino pode estar a centenas de quilômetros dali. Na manhã seguinte, Zekman segue para interrogar a família e o empregador da vítima para saber mais sobre Mark Arnold. Ele era tido como um homem solitário, mas era um homem de família e uma pessoa carinhosa. Tinha contato com os filhos e isso regularmente. Arnold morava sozinho nos limites da cidade, em uma propriedade de seu empregador. Raramente recebia visitas, a não ser a de um conhecido que às vezes ficava com ele. Essa pessoa era Bob Wise. Nós entendemos pelas entrevistas que tinha havido um desentendimento entre a vítima e Robert Wise. Arnold havia reclamado que o Wise sempre ia pedir coisas, quase sempre comida e cigarros.
O que está fazendo aí? Diversas vezes, Wise invadiu e se serviu. Como assim não tinha chave? A casa é minha, sai daqui. A amizade acabara. Arnold até deu queixa na polícia contra Wise, acusando-o de arrombamento e invasão, roubo e fraude com cheques. Mas na época, os policiais não conseguiram localizar Wise. Ele não tem endereço fixo. E agora, Zeckman expede um alerta nacional em busca. Em 1994, Jamie Apaco, de 22 anos, desaparece no mesmo dia em que a família de sua noiva é atacada. Eles forçaram a porta! A polícia ouve boatos de que o traficante de drogas, Damien Remick, está envolvido de algum jeito, mas não consegue evidências. O pai de Jamie manda uma foto do filho para a médium da Califórnia, Sally Heading, esperando que ela possa ajudar. Muitas médiums trabalham com um cachecol ou um anel, talvez. Alguma coisa, uma peça do vestuário que a vítima de assassinato ou desaparecido usava. Eu não preciso disso. Mas uma fotografia é inacreditável. Uma fotografia, para mim, é como se quando a foto da pessoa foi tirada, tivesse um furinho de alfinete na alma da pessoa na fotografia. Tudo que eu tinha sentido me fez crer fortemente que o filho dele tinha sido morto, tinha sido assassinado. Ela vê pistoleiros contratados na costa oeste. E eu senti com muita força que 3 homens tinham vindo. Envolvia um acordo que desandou. Alguém não fez com o dinheiro que devia ter feito. E que havia uma ordem para matá-lo. Central de polícia. Sally liga imediatamente para o detetive Penn Garrick. Sally Heading me disse que sentiu com certeza que ele estava morto. Que ele estava a nordeste da cidade. Que havia uma estrada de terra. Que havia uma placa que tinha a palavra Hereford, ou gado. Havia uma cerca ou alguma coisa a ver com gado ali perto. A detetive Garrick lembra da conversa com a outra médium, Nita Lee. Tanto Nita Lee quanto Sally Heading disseram que ele estava morto. E as duas disseram que o corpo estava a nordeste da cidade. Para mim, isso deu uma certa legitimidade. Sally acredita que o corpo está no chão, enrolado em um lençol azul. Ela também vê linhas de telefone e arame farpado com tiras de pano agarradas. Sally está convencida de que o corpo não vai ser encontrado por ela nem pela polícia. Ela vê caçadores de cervos que o encontram. Sempre que você recebe uma informação em uma investigação assim, tem que provar que ela é falsa ou verdadeira. Não interessa de onde ela venha. Você tem que fazer isso, embora ache que... Assim que eu vi o veículo, houve um momento de pânico. Nos disseram que essa pessoa podia estar armada com uma espingarda. Eu estava sozinho e, sendo um novato, só estava na estrada há alguns anos. Sabe, houve uma certa ansiedade. Quigley inicia a abordagem. Mas lembrando do treinamento, o jovem policial para. Ele não pode se precipitar. E descobri que era o veículo que procurávamos. Quigley notifica a central que achou o carro. Placa da Pensilvânia 433/481. Entendido. O policial da central pede reforço e aconselha Quigley a aguardar. Atenção, viatura 39. Em alguns minutos, chegam um policial da região e um agente estadual à paisana. Na época, tanto o policial do município vizinho quanto eu estávamos com espingardas.
Então, a gente, sem falar, sabia que o agente era quem ia tentar abrir a porta, porque ele tinha um revólver e também uma mão livre. Eles ainda não sabem dizer se há alguém dentro. Quando o policial abriu a porta, ele se virou e olhou direto para mim. E havia muito medo em seus olhos, tanto medo quanto eu tinha. E ele levantou as mãos e disse que não ia se mexer mais. É Robert Wise. Mas a habilitação em sua carteira é de Mark Arnold, a vítima de homicídio. Quigley acha outra habilitação da Pensilvânia com o nome verdadeiro e a foto do suspeito. Essa habilitação é sua? É. A polícia recolhe uma espingarda cerrada do banco de trás do carro roubado. Felizmente, Wise não a usou quando confrontado. As compras que o Sr. Arnold tinha feito com o seu pagamento no dia em que morreu foram achadas na mala do carro. Nós achamos a arma que foi usada para matá-lo nesse carro. E achamos cápsulas de espingarda que batiam com as cápsulas usadas para matar o Sr. Arnold nesse carro. Então, nós tivemos sorte por ele não ter se livrado dessas coisas. A polícia do estado de Delaware autua Robert Wise na delegacia mais próxima. Beckman, que vê 2 homens naquela noite. Eu sei lá, eu vi uma pessoa que tinha passado desta para melhor. Mas não é um fantasma, é quase como a visão de uma pessoa, sabe, é quase como eu acho que são os anjos. Eles tinham feito uma refeição antes de um matar o outro. É muito triste para mim porque a vítima tinha feito comida para o amigo e esse amigo mata. Jen Helen sabe onde os homens estavam quando um homem chamado Bob apertou o gatilho. Foi nesse ponto. E para onde ele foi depois de disparar. É o bastante para convencer Zeckman de que ela tem poderes mediúnicos. Mas é demais para Jen Helen suportar. Exatamente assim que aconteceu. Aí eu tive que sair de lá. Porque quando eu fico perturbada, só vou até certo ponto. Aí preciso descansar. Para mim, a informação que eu dou aos detetives é uma confusão. E não cabe a mim imaginar como funciona essa confusão. O que Zeckman precisa saber é onde achar Robert Wise. A médium acredita que Wise fugiu para Sudeste para uma comunidade de praia, na costa do meio Atlântico. E aí, eu disse que ou era Ocean City, em Maryland, ou Rehoboth Beach, em Delaware. Rehoboth Beach, em Delaware. Ela foi a primeira a falar nessas áreas e que Robert Wise estava lá. Foi para onde ele... Baseado no que ela me disse, eu comecei a tentar localizar e a dar telefonemas para várias agências nas áreas de Delaware e Maryland. Zeckman descobre um roubo com invasão recente na costa de Delaware. Uma mulher se queixou que um amigo a roubou. O nome do amigo, Robert Wise. Zeckman e um agente estadual de Delaware se unem para seguir a pista e entrevistar a mulher, Rachel Miles. Ela diz que conheceu Wise no trabalho, em um motel de praia perto de Rehoboth. Exatamente a área que a médium predisse. Mas um dia ele roubou todas as joias dela, avaliadas em mais de $12 mil, e desapareceu. Rachel nunca mais ouviu falar de Robert Wise, mas sabe para onde ele foi. Ia ter feito e que havia uma ordem para matá-lo. Central de polícia. Sally liga imediatamente para a detetive Penn Garrick. Sally Heading me disse que sentiu
Com certeza que ele estava morto. Que ele estava a nordeste da cidade. Que havia uma estrada de terra. Que havia uma placa que tinha a palavra Hereford, ou gado. Havia uma cerca ou alguma coisa a ver com gado ali perto. A detetive Garrick lembra da conversa com a outra médium, Nita Lee. Tanto Nita Lee quanto Sally Hedden disseram que ele estava morto. E as duas disseram que o corpo estava a nordeste da cidade. Para mim, isso deu uma certa legitimidade. Sally acredita que o corpo está no chão, enrolado em um lençol azul. Ela também vê linhas de telefone e arame farpado com tiras de pano agarradas. Sally está convencida de que o corpo não vai ser encontrado por ela nem pela polícia. Ela vê caçadores de cervos que o encontram. Sempre que você recebe uma informação em uma investigação assim, tem que provar que ela é falsa ou verdadeira. Não interessa de onde ela venha. Você tem que fazer isso, embora ache que possa estar perdendo tempo. Mas eu queria ir a algum lugar e acho que qualquer investigador iria querer. A detetive vai procurar os pontos que foram vistos. No Nordeste havia uma área como a que elas me descreveram. Eu achei uma terra que tinha uma linha de trem. Tinha um celeiro de metal. Mas a área é imensa. Um corpo pode estar em qualquer lugar. Eu falei com o xerife do município e ele falou de uma mina abandonada naquela área e disse que ia checar e voltava a falar comigo. Uma busca na mina resultou em nada. Outro beco sem saída. Em outubro de 1994, ainda não há avanços no caso. E a família de Jamie fica cada vez mais ansiosa. Seu pai pede a Sally para vir ao local tentar outra leitura. A polícia não teve sucesso ao procurar o corpo. Sally está relutante. A minha reticência em ir ao local não era por eu estar ansiosa ou não querer ajudar alguém. Eu não acreditava que o acharíamos. Na verdade, eu disse, essa é a parte boa, essa é a parte muito boa. Nos limites de uma cidade rural no leste da Pensilvânia, a polícia acha um homem morto a tiros em um assassinato a sangue frio. Sem testemunhas, sem motivo aparente. Mark Arnold, de 62 anos, morreu com um único tiro de espingarda no peito. A queima-roupa. Logo após a meia-noite, um telefone toca. Um dos muitos na coleção exótica de telefones de Arnold. Ilumina aqui. Era um membro da família querendo saber o que estava acontecendo. O detetive Paul Zeckman tem que dar a notícia terrível a eles. Mas ainda não pode responder as perguntas. Estou na casa do seu pai, que é um local de... Nós informamos que estávamos analisando a cena do crime e que voltaríamos a falar com eles nas próximas horas. Eu preciso de uma verificação. A polícia faz uma verificação no registro de veículos para identificar o carro de Arnold que desapareceu. Todas as viaturas são avisadas para ficar atentas ao carro. Nossa opinião na época era de que o veículo tinha sido levado por quem havia cometido o homicídio. Agora, o assassino pode estar a centenas de quilômetros dali. Na manhã seguinte, Zeckman segue para interrogar a família e o empregador da vítima para saber mais sobre Mark Arnold. Ele era tido como um homem solitário, mas era um homem de família e uma pessoa carinhosa. Tinha contato com os filhos e isso regularmente. Arnold morava sozinho nos limites da cidade, em uma propriedade de seu empregador. Raramente recebia visitas, a não ser a de um conhecido que às vezes ficava com ele.
Essa pessoa era Bob Wise. Nós entendemos pelas entrevistas que tinha havido um desentendimento entre a vítima e Robert Wise. Arnold havia reclamado que o Wise sempre ia pedir coisas, quase sempre comida e cigarros. O que está fazendo aí? Diversas vezes Wise invadiu e se serviu. Como assim não tinha chave? A casa é minha, sai daqui. A amizade acabara. Arnold até deu queixa na polícia contra Wise, acusando-o de arrombamento e invasão, roubo e fraude com cheques. Mas não é cometido o homicídio. Agora, o assassino pode estar a centenas de quilômetros dali. Na manhã seguinte, Zekman segue para interrogar a família e o empregador da vítima para saber mais sobre Mark Arnold. Ele era tido como um homem solitário, mas era um homem de família e uma pessoa carinhosa. Tinha contato com os filhos e isso regularmente. Arnold morava sozinho nos limites da cidade, em uma propriedade de seu empregador. Raramente recebia visitas, a não ser a de um conhecido que às vezes ficava com ele. Essa pessoa era Bob Wise. Nós entendemos pelas entrevistas que tinha havido um desentendimento entre a vítima e Robert Wise. Arnold havia reclamado que o Wise sempre ia pedir coisas, quase sempre comida e cigarros. O que está fazendo aí? Diversas vezes Wise invadiu e se serviu. Como assim não tinha chave? A casa é minha, sai daqui. A amizade acabara. Arnold até deu queixa na polícia contra Wise, acusando-o de arrombamento e invasão, roubo e fraude com cheques. Mas na época, os policiais não conseguiram localizar Wise. Ele não tem endereço fixo. E agora, Zekman expede um alerta nacional em busca de Wise e do veículo roubado. Para se preparar para um julgamento posterior, a assistente do promotor Deirdre Eshelman visita a cena do crime. Os meus detetives municipais recolheram evidências por umas 2 semanas, inclusive retirando o linóleo do piso, porque havia pegadas no sangue do Sr. Arnold no chão. Então, essas pegadas iam ser muito importantes. São pegadas... As pegadas podem botar o assassino na cena do crime. Se a polícia achar um suspeito com quem possa compará-las. Levá-la para o laboratório para análise. Robert Wise é o suspeito mais provável. O problema é que não sabíamos onde ele estava. Ele não estava em Lebanon. Estava dirigindo um carro que poderíamos procurar, mas procurar onde? E quanto mais o tempo passava, menos evidências íamos achar quando encontrássemos o acusado. Então, o caso estava esfriando. Mas a polícia não está sozinha no caso. De certo modo, havia uma testemunha do crime. Você está errado! Queixa na polícia contra Wise, acusando-o de arrombamento e invasão, roubo e fraude com cheques. Mas na época, os policiais não conseguiram localizar Wise. Ele não tem endereço fixo. E agora, Zekman expede um alerta nacional em busca de Wise e do veículo roubado. Para se preparar para um julgamento posterior, a assistente do promotor Deirdre Eshelman visita a cena do crime. Os meus detetives municipais recolheram evidências por umas 2 semanas, inclusive retirando o linóleo do piso, porque havia pegadas no sangue do Sr. Arnold no chão. Então, essas pegadas iam ser muito importantes. São pegadas... As pegadas podem botar o assassino na cena do crime. Se a polícia achar um suspeito com quem possa compará-las. Levá-la para o laboratório para análise. Robert Wise é o suspeito mais provável.
O problema é que não sabíamos onde ele estava. Ele não estava em Lebanon. Estava dirigindo um carro que poderíamos procurar, mas procurar onde? E quanto mais o tempo passava, menos evidências íamos achar quando encontrássemos o acusado. Então, o caso estava esfriando. Mas a polícia não está sozinha no caso. De certo modo, havia uma testemunha do crime. Você está errado. Não grita comigo. Na noite do tiro, a médium Jen Helen McGee foi acordada por um pesadelo. Eu lembro de ter o sonho e pude ver a estrutura onde ele foi morto. Mas eu só lembro de estar apavorada como em qualquer pesadelo. Você fica apavorado. Eu sinto como se estivesse flutuando no ar. Me deslocando pelo quarto, vendo os dois rapidamente. Aparece e some. A vítima tinha de 20 a 25 telefones. Um dos telefones estava ligado e eu percebi que ele falava regularmente por telefone com o homem que o matou. Por telefone ele falava com o homem que o matou. Esperando ter sido só um sonho, ela volta a dormir. E aí, no dia seguinte, vinha uma voz na minha cabeça dizendo: compre um jornal e compre o jornal de Harrison. Ou alguma coisa a ver com gado ali perto. A detetive Garrick lembra da conversa com a outra médium, Nita Lee. Tanto Nita Lee quanto Sally Hayden disseram que ele estava morto. E as duas disseram que o corpo estava a nordeste da cidade. Para mim, isso deu uma certa legitimidade. Sally acredita que o corpo está no chão, enrolado em um lençol azul. Ela também vê linhas de telefone e arame farpado com tiras de pano agarradas. Sally está convencida de que o corpo não vai ser encontrado por ela nem pela polícia. Ela vê caçadores de cervos que o encontram. Sempre que você recebe uma informação em uma investigação assim, tem que provar que ela é falsa ou verdadeira. Não interessa de onde ela venha. Você tem que fazer isso, embora ache que possa estar perdendo tempo. Mas eu queria ir a algum lugar e acho que qualquer investigador iria querer. A detetive vai procurar os pontos que foram vistos. No Nordeste havia uma área como a que elas me descreveram. Eu achei uma terra que tinha uma linha de trem. Tinha um celeiro de metal. Mas a área é imensa. Um corpo pode estar em qualquer lugar. Eu falei com o xerife do município. E ele falou de uma mina abandonada naquela área. E disse que ia checar e voltava a falar comigo. Uma busca na mina resultou em nada. Outro beco sem saída. Em outubro de 1994, ainda não há avanços no caso. E a família de Jamie fica cada vez mais ansiosa. Seu pai pede a Sally para vir ao local tentar outra leitura. A polícia não teve sucesso ao procurar o corpo. Sally está relutante. A minha reticência em ir ao local não era por eu estar ansiosa ou não querer ajudar alguém. Eu não acreditava que o acharíamos. Na verdade, eu disse ao detetive, o de homicídios, ao telefone: ele vai ser achado por caçadores de cervos e vão achar o corpo dele por acaso. Mas eu concordei em ir. Eu tenho uma regra rígida num caso criminal: de encontrar o detetive de homicídios no aeroporto, e só ele. Que ele esteja em roupas civis, que tenha um carro civil, que não haja a atenção da imprensa. Eu não quero a energia caótica da atenção da imprensa.